Meus queridos alunos do quarto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e nessa nossa aula de hoje nós iremos aprender a respeito dos seres autótrofos e heterótrofos, tá certo? Ou seja, aqueles seres, aqueles organismos, os seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento e aqueles organismos, aqueles seres vivos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento e que dependem da alimentação a partir de outros organismos, a partir de outros seres vivos, tá certo? E ao final da nossa aula nós iremos ter desenvolvido a habilidade de entender como ocorre a obtenção de energia entre os organismos produtores e consumidores, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula de ciências. Relembrando um pouco da nossa última aula, a gente vai ver que a cadeia alimentar, ela consiste em um importante processo de troca. Ô professor, troca de quê? Troca de energia. Afinal, para sobreviver, um organismo depende de obtenção de energia, certo? Seja através da sua capacidade de produzir o seu próprio alimento ou através da capacidade de predar um outro organismo e então obter a energia através daquela alimentação, tá certo? Portanto, esse daí é o esquema da cadeia alimentar. E quando a gente observa as setas, quando a seta se direciona para uma determinada região, significa dizer, certo, que aquele organismo se alimenta do anterior. Então, no exemplo que a gente consegue ver aí, que a gente viu na nossa última aula, a gente vai observar que o ratinho, ele se alimenta do milho, a cobra alimenta-se do ratinho e a coruja se alimenta da cobra, tá certo? O primeiro organismo aí, que é o milho, ele é produtor, ele é dito como produtor, certo? Na última aula a gente aprendeu sobre isso. Já o ratinho, ele é dito como consumidor. E consumidor o quê, professor? Consumidor primário, porque todos aqueles animais que se alimentam dos produtores são ditos de consumidores primários. A cobra viria a ser uma consumidora secundária, porque está se alimentando do primário, e a coruja, por fim, seria uma consumidora terciária, porque está se alimentando da consumidora secundária, que seria a serpente, tá certo? Portanto, esse aí é o esquema da nossa cadeia alimentar. E por fim, lá no final da vida da corujinha, quando ela vinha morrer, então ela vai se decompor e quem vai ajudar a decompor são justamente os decompositores, os organismos decompositores, tá certo? Que são alguns fungos e bactérias. Também, relembrando um pouco da nossa última aula, a gente vai ver, que os produtores são os organismos capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, o próprio nome dele já sugere, produtor, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. E, portanto, gente, eles são chamados de seres autotróficos. Lembrem esse nome daí, autótrofos ou autotróficos, porque auto significa que ele possui a capacidade de autoproduzir o seu próprio alimento. E a gente vai ver mais adiante como essa produção desse alimento ela acontece através de um mecanismo muito importante chamado de fotossíntese, tá certo? Mas a gente vai ver mais adiante. E a outra categoria é a categoria dos consumidores, tá certo? Esses consumidores, eles são organismos que necessitam alimentar-se de outros seres vivos. Portanto, pelo fato dos consumidores precisarem se alimentar de outros organismos, a gente já entende que esses animais aí, que esses seres vivos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. E, portanto, eles são chamados de heterótrofos, tá certo? Portanto, recapitulando, os seres vivos, que no caso são os vegetais, são as plantas, que conseguem produzir o seu próprio alimento, são chamados de produtores e, portanto, são organismos autotróficos. Já os animais, de forma geral, pelo fato de não conseguirem produzir o seu próprio alimento, precisarem de se alimentar de outros seres vivos, eles são ditos consumidores e são ditos dentro da categoria dos heterótrofos.
eutróficos, tá certo? Esse nome bem esquisito aí, mas que a gente tem que lembrar porque é muito importante, tá certo? A partir dessa revisão de tudo que a gente aprendeu na última aula, a gente chega então, certo? Na ideia de que, através da alimentação, nós obtemos a energia necessária para a nossa sobrevivência, tá certo? E o mesmo vale para todos os demais seres vivos, incluindo as plantas e todos os animais, tá certo? Nós, seres humanos, né, a gente precisa se alimentar diariamente, tá certo? Fazer as nossas refeições, café da manhã, almoço, jantar, os lanches que a gente faz, certo? E todo esse alimento, toda essa comida que a gente ingere é justamente para que a gente possa ter energia para estudar, energia para brincar, energia para desenvolver todas as atividades que a gente normalmente desenvolve ao longo do nosso dia, tá certo? Os alimentos vão nos fornecer essa energia. E com os outros animais, com os outros bichinhos, com as plantas, não seria diferente. Todos esses seres vivos também precisam de energia. Eles também precisam se alimentar. A diferença é que alguns deles são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Como no caso das plantas, são produtoras. Já outros organismos, como os animais e nós, seres humanos, não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento e, portanto, a gente tem que se alimentar de outros animais, de outros seres vivos ou de plantas, tá certo? Portanto, nós somos ditos como consumidores. E a partir dessa ideia, a gente chega também no fato de que, como organismos que não possuem a capacidade de locomoção, eles podem se alimentar, né? Observando aí a imagem de uma planta. Como nós sabemos, os vegetais, eles não possuem a capacidade de locomover. Uma planta, ela não anda de um lado para o outro. Ela é fixa no solo através das suas raízes, né? E se ela não consegue se locomover, como é que esses organismos, como esses seres vivos conseguiriam se alimentar? Se eles não podem predar, se eles não podem correr atrás de uma presa, se alimentar, né? Se eles não podem buscar o seu próprio alimento. Daí, esses seres vivos, esses organismos do grupo das plantas, eles precisam produzir o seu próprio alimento, tá certo? E essa produção desse próprio alimento vai se dar através, tá certo? Da luz do sol, certo? Por um processo que a gente chama de fotossíntese, que a gente vai ver mais adiante. Já os animais, através da capacidade de deslocamento de um lugar para o outro, buscam o seu alimento, tá certo? Todos os animais, quando eles sentem fome, eles vão lá e vão buscar o seu alimento, porque eles possuem a capacidade de se locomover de um lugar para o outro, tá certo? Como um ser vivo pode produzir o seu próprio alimento? Aí a gente chega na ideia daquela palavrinha que eu já citei para vocês 2 vezes nessa aula, que é a fotossíntese, tá certo? A fotossíntese nada mais é do que a transformação da energia dos raios do sol, da energia luminosa, em energia química, que é a energia que a plantinha vai utilizar para se desenvolver, tá certo? Portanto, a planta ela vai retirar através das suas raízes, lá do solo, água e sais minerais, tá certo? Ela vai sugar do solo água e sais minerais. E ela vai extrair da atmosfera, do ar que nós respiramos, um componente, um gás que é prejudicial à nossa saúde, que nós chamamos esse gás de dióxido de carbono. Portanto, todas as plantinhas vão retirar esse gás do ar, vão extrair esse gás e vão sugar do solo da terra água e sais minerais. E através da energia do sol vai ocorrer um processo chamado de produção de energia química, tá certo? E essa plantinha vai liberar para o ambiente um outro gás muito importante para a nossa respiração, que é o oxigênio, tá certo? Portanto, a planta ela retira do ar CO2, dióxido de carbono, esse gás prejudicial, certo, à nossa saúde, e libera para o meio ambiente o oxigênio, o O2, muito importante para a respiração
de todos os seres vivos, tá certo? Portanto, quando vocês ouvirem falar nessa palavra fotossíntese, vocês automaticamente vão lembrar, eita, o professor falou para mim que a fotossíntese é quando uma planta ela consegue converter a energia do sol em energia química, produzindo o seu próprio alimento, tá certo? E a partir daí ela consegue se desenvolver. Por isso que plantas que estão em lugares com sombra, elas não conseguem se desenvolver. Vocês já observaram isso? Que plantas que se desenvolvem em locais com sombra, elas não conseguem se desenvolver tanto, porque todas as espécies de plantinhas, elas precisam de luminosidade, precisam de luz para produzir o seu próprio alimento e então se desenvolverem, tá certo? Portanto, por isso esses organismos são chamados de autotróficos, ok? E aí nessa imagem a gente consegue observar uma pirâmide da cadeia alimentar, onde a gente vai ver lá na base da cadeia alimentar, ou seja, na parte inferior da cadeia alimentar, a gente vai observar que estão os produtores, tá certo? Todos os produtores, ou seja, as espécies de vegetais, de plantas, vão estar ali na base da cadeia alimentar, porque, digamos assim, vão ser os alimentos base para todos os outros animais, né? A gente sabe que o leão, né, que nesse exemplo aí vai estar lá no topo da pirâmide, no topo da cadeia alimentar, ele não se alimenta de planta, né? Porque o leão, ele é um animal carnívoro, ele gosta de carne. Mas indiretamente, o leão, ele é beneficiado pelas plantas, pelos produtores. Afinal, se não fossem os produtores, não iriam existir algumas espécies de animais as quais o leão se alimenta, tá certo? Portanto, existem algumas espécies de animais que gostam de se alimentar de plantas, que são o alimento do leão. Então, apesar de ele não se alimentar dessas plantinhas, ele indiretamente acaba sendo beneficiado, tá certo? Portanto, todos os seres autotróficos, ou seja, os produtores, aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, vão estar lá na base da cadeia alimentar. E seguindo sucessivamente, vão ser encontrados, então, os organismos consumidores, tá certo? Já os heterotróficos são os organismos consumidores, que dependem direta ou indiretamente dos produtores, dos autotróficos. É justamente aquilo que eu falei para vocês. Todos os organismos consumidores, ou eles vão depender diretamente dos produtores, no caso, aqueles consumidores que são herbívoros, ou seja, eles se alimentam das plantinhas, certo? O recurso alimentar dele são as plantas, portanto, eles são ditos de consumidores primários, ou eles vão ser beneficiados indiretamente, como no exemplo que eu dei para vocês anterior do leão, que apesar de não se alimentar das plantas, dos produtores, ele acaba se beneficiando porque algumas espécies de animais as quais o leão ele se alimenta, essas espécies de animais se alimentam das plantas, tá certo? Então observem que é um ciclo que está em equilíbrio. Então quando a gente prejudica uma determinada parte dessa cadeia alimentar, todos os outros setores da cadeia acabam sendo prejudicados, tá certo? Aí a gente consegue também ver outra pirâmide, né, da cadeia alimentar, onde lá na base, mais uma vez, a gente vai ver que estão os organismos autotróficos, os produtores, e nas demais camadas da pirâmide, a gente vai encontrar os organismos heterotróficos, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e que dependem de se alimentar de outros seres vivos, tá certo? E chegamos então agora no momento de revisarmos tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dessa aula, certo? A respeito dos organismos autotróficos e heterotróficos. Eu concordo que são nomes bem estranhos, nomes complicados, mas a partir do momento que a gente consegue entender o que significam esses nomes, a gente observa que acaba se tornando fácil, né? Gravarmos esses nomes. Os organismos autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento e constituem a base da cadeia alimentar. Isso aí eu mostrei para vocês ao longo de toda a nossa aula, né? Que os organismos autotróficos são justamente as plantas, tá certo? Que vão estar lá na base da nossa cadeia alimentar
e são autotróficos porque produzem o seu próprio alimento através daquele processo, né, que vocês já devem estar lembrando aí em casa, que é chamado de fotossíntese, tá certo? Através da luz do sol, eles conseguem produzir a energia necessária para essas plantas se desenvolverem. Os organismos heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, dependendo de outros organismos para sobreviver. Ou seja, os organismos heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento, né? Então, eles dependem de outros organismos para sobreviver. E daí, então, eles estão dentro das categorias dos consumidores, tá certo? Afinal, se ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ele precisa se alimentar de outros organismos. E se ele se alimenta de outros organismos, ele vai consumir esses outros organismos. Por isso são ditos de consumidores, diferentemente dos produtores que conseguem produzir esse seu próprio alimento, tá certo? Através da fotossíntese, os autotróficos produzem energia. E eu mostrei para vocês, né, ao longo da nossa aula, que, né, através dos raios solares, né, as plantas elas vão conseguir converter essa energia luminosa em energia química, tá certo? Liberando para o ambiente um gás muito importante que é o oxigênio e retirando do ambiente um outro gás chamado de CO2 ou dióxido de carbono. E afinal também, além disso, dentro desse processo é muito importante que a planta ela retire através das suas raízes água e sais minerais do solo, tá certo? Para se nutrir e conseguir se desenvolver. E os organismos heterotróficos ou são consumidores ou são decompositores, tá certo? Afinal, esses organismos heterotróficos, eles precisam se alimentar consumindo, certo? Ou decompondo outros organismos. Consumindo quando estão dentro da categoria dos consumidores, como a gente já falou aqui, né? Os consumidores primários, que são aqueles herbívoros que se alimentam diretamente dos produtores, ou seja, os consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam dos primários, ou seja, os consumidores terciários, que são os que se alimentam dos secundários, e assim sucessivamente dentro da cadeia alimentar. Ou então, esses organismos heterotróficos, eles são decompositores, que aí já é uma outra categoria de seres vivos, que são aqueles que possuem a capacidade de decompor matéria orgânica morta. Quando o animal ele morre, ele cumpriu o seu papel na natureza, ele morreu, ele precisa se decompor, tá certo? Ele precisa se tornar matéria orgânica e voltar para a natureza. Então, as bactérias e os fungos vão realizar esse processo de decomposição. Então, se alimentando ali daquela matéria orgânica morta. Daí, então, como eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles também estão dentro da categoria dos organismos heterotróficos, tá certo? Essas são as referências que nós utilizamos para elaborar a nossa aula, tá certo? Eu agradeço a vocês pela atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida acerca de alguns das características que nós trouxemos a respeito desses organismos, levem até o seu professor, levem até a sua professora. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles terão a maior satisfação em sanar essa sua dúvida, tá certo? E nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá!